Bem-vindos ao nosso encontro Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo. É sempre uma alegria começar o dia com você. Hoje é sábado, estamos aí nos preparando para os nossos encontros dominicais. Amanhã é domingo, é dia do Senhor, é dia de você estar na casa de Deus, honrar a Deus, louvar a Deus e receber dele o melhor que ele tem para a sua família, a sua vida, o seu trabalho, os seus planos. Então permaneça conosco, nós temos um programa curtinho, apenas 30 minutos, e nesta manhã nós vamos conversar sobre um assunto que diz respeito ao seu dia a dia. Não só em família, mas em trabalho e também no contexto até mesmo da vida espiritual. Nós vamos falar sobre disciplina, é isso aí, disciplina. E eu gostaria de convidar você a estar conosco. São minutinhos importantes para que você tenha um dia saudável e que você se disponha a estar com a gente amanhã no nosso encontro. Permaneça com a gente, viva a vida, está de volta à sua casa. Hoje nós vamos conversar com o pastor Marco Aurélio mais uma vez. Ele já esteve conosco, já conversamos aqui sobre um assunto um pouco complicado para muitas pessoas, mas muito importante para a vida, uma vida saudável, sobre dízimo. O pastor Marco Aurélio está de volta, é pastor da Igreja de Nova Vida em Caxias, ao lado do bispo Miguel Incuto. Bom dia, pastor, bem-vindo ao nosso encontro Viva a Vida. Bom dia, Bispo Tito, é um prazer estar aqui com o senhor e poder me dirigir a todos que nos assistem nessa manhã. Amém. Nós temos mais um assunto importante para conversar e tentar esclarecer e ajudar os nossos telespectadores. É sobre disciplina. E a pergunta que eu faço, pastor, é a seguinte: para muitos essa palavra tem um contorno assim estranho. Eles olham para a disciplina vendo-a como apenas castigo, proibição, limitações. Como é que o irmão vê esse assunto de disciplina na vida do dia a dia? Disciplina é uma palavra como tantas outras que pode ter mais de um significado, né? Como, por exemplo, falamos de manga, podemos nos referir a uma fruta e podemos nos referir à parte do vestiário, à parte da camisa, né? E disciplina também, existe a disciplina como correção, que é o que vai à parte do castigo e disciplinar alguma coisa através de um castigo, mas também disciplina fala sobre a administração do tempo, do espaço, das atividades, dos pensamentos, das ações. Então, disciplina é um assunto importante. Como falamos daquele outro assunto chamado dízimo, que parecia um pouco um assunto não tão agradável, mas super necessário, disciplina pode também não soar muito agradável, mas ela é muito necessária para o sucesso de uma pessoa. Bem, o irmão falou aí várias coisas importantes. Para mim, a disciplina, ela está ligada à palavra discípulo. E tem esse contexto de ensino. Então, a disciplina, para mim, ela tem um sentido de ensinar a pessoa a viver. Mas, como eu disse, é uma palavra não muito bem aceita, porque está ligada, como o irmão acabou de dizer, a uma situação de punição, de restrição de liberdade, quando na verdade ela acrescenta ao invés de tirar. Eu perguntaria ao pastor, uma vida sem disciplina, a gente sabe, é uma vida aberta a todo tipo de problema. Mas ser disciplinado é uma situação que implica ou exige da pessoa uma certa atitude, uma certa posição de firmeza. Como é que a gente poderia situar, dizendo a esse nosso telespectador, vale a pena ser disciplinado? Como é que o irmão poderia dizer assim, olha, se você for disciplinado, os benefícios vão chegar com muito mais facilidade na sua vida? O irmão está entendendo a pergunta? Eu estou entendendo sim, bispo. E me sinto confortável para responder. A disciplina é um dos elementos daquilo que eu chamaria de a fórmula do bolo, né? A maneira de se fazer um bolo prosperar. Prosperar. Exatamente. Com relação ao trabalho, vamos imaginar que uma empresa abre uma vaga num cargo superior, num cargo bem remunerado,
E os diretores ou o dono dessa empresa, dependendo do porte da mesma, se ela é governada direta pelo dono ou por funcionários diretores, tem que escolher alguém para ocupar aquela vaga. A quem eles vão buscar dentre os seus colaboradores? Aquele que é disciplinado, cumpridor de horários, de tarefas, de atividades, de comportamento, disciplinado no seu ânimo, disciplinado nas suas ações, ou aquele que não tem disciplina, é uma pessoa que faz o que lhe dá na cabeça e quando quer. Com certeza, eu acredito que o disciplinado, pelo menos a priori, considerando esse item dentre os tantos que serão avaliados, será a pessoa indicada para uma posição melhor. Assim é a disciplina, abre portas para a gente. Então o irmão está dizendo que a disciplina, de uma certa forma, ela valoriza a pessoa. Com toda certeza. E Deus leva isso muito em consideração. Tanto é que Ele nos recomenda a ser disciplinados em diversos aspectos da vida. Por exemplo, quando Ele diz, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Disciplina do seu tempo. Quando Ele diz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para plantar, há tempo para colher, fala sobre a organização das coisas. Quando ele fala sobre as emoções, disciplinar as emoções, ele diz chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Embora a gente vá, por exemplo, a um funeral, a gente sabe que o irmão ou a irmã que ali está com o Senhor, está num lugar maravilhoso, mas devemos disciplinar as nossas emoções e não estar rindo num funeral, não é isso? Então, a disciplina traz ordem, mas traz também prosperidade. O pastor Richard Foster escreveu um livro muito importante chamado A Celebração da Disciplina. E nesse livro ele fala, logicamente, sobre as disciplinas espirituais. A oração, o jejum, o irmão falou aí, disciplina de tempo, de estudo, a disciplina da simplicidade, a disciplina do serviço. Ele faz uma análise muito abrangente das disciplinas do dia a dia. Eu gostaria de perguntar ao pastor o seguinte: o irmão acredita que a igreja, como povo, ela tem sido uma igreja disciplinada nestas áreas em que o pastor Richard Foster menciona? Olha, bispo, eu posso falar da nossa igreja, que conheço o dia a dia dela, né? Não posso generalizar, não sei como está sendo feita a disciplina em outros lugares. Mas a Nova Vida tem um pensamento bastante saudável no que diz respeito à disciplina. Nós somos um sistema episcopal, temos bispos que governam a nossa igreja e todos os pastores estão debaixo da autoridade e, por conseguinte, da disciplina desses bispos. E nossa igreja tem caminhado nessas diferentes frentes mencionadas pelo escritor do livro, de maneira bastante equilibrada. Amém. Nós estamos conversando com o pastor Marco Aurélio sobre um assunto que me parece muito importante no nosso dia a dia. Ele falou sobre disciplina de tempo, a gente precisa, já me deram ali o tempo que eu tenho que terminar, estamos acabando aí os 30 segundos, mas a gente volta logo em seguida para continuar conversando com o pastor Marco Aurélio sobre este assunto. Fique conosco, Viva a Vida está chegando à sua casa para abençoar a sua vida. A editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. A Academia Missionária de Nova Vida oferece para você o curso de capacitação missionária, um curso de 8 meses com uma grade missiológica completa que capacitará você para a obra missionária. Temos também nossas atividades extra-classe, viagem missionária, conferência missionária e evangelismo. Falar sobre a Academia Missionária para mim é falar sobre transformação.
Transformação que foi adquirindo ao longo de cada aula, ministrada por cada professor, que com muita propriedade, muito conhecimento, foram transmitindo para nós a necessidade de missões, a necessidade de divulgar o Evangelho. Faço parte da turma da Academia Missionária de 2011 e fazer parte dessa turma tem sido um diferencial na minha vida, porque tem acrescentado cada dia vida em cima da minha vida. Professores comprometidos com a excelência, alunos que se tornaram amigos ao longo de cada aula, ao longo de cada experiência que fomos tendo em aulas práticas e teóricas e que fomos sendo transformados pelo poder da Palavra de Deus. Vale a pena todos os dias estar vindo para cá, toda segunda, toda quarta, fazer parte dessa turma da Academia Missionária. Faça o trabalho de missões para que Deus possa usar você como uma ferramenta em nome de Jesus. Venha fazer parte desta família. Informações, telefone, operadora 21 3658 3200 ou através do nosso e-mail academiamissionaria@portalnovavida.org.br. Academia Missionária de Nova Vida, sua escola de missões. Estamos de volta com o programa Viva a Vida, o assunto disciplina, o nosso convidado, o pastor Marco Aurélio. Pastor, na sua opinião, qual a maior dificuldade que a pessoa encontra em colocar, vamos dizer assim, a disciplina como uma tarefa diária na vida? É um problema que começou lá no Jardim do Éden, bispo, né? Lá de trás. Quando Deus disse para Adão e Eva, podiam comer de tudo, mas não daquele fruto, daquela árvore. Deus esperava deles uma disciplina, havia tantas outras possibilidades. Por que desobedecer? Por que ser indisciplinado? E é esse sentimento de independência, de fazer o que quer, que leva as pessoas a terem dificuldade com a palavra disciplina, com o tema disciplina. Mas se você, meu amigo, minha querida, meu amigo, você que está me ouvindo, se você quer ter uma vida feliz, busque a disciplina para a sua vida. O irmão, na sua experiência de vida, no seu testemunho, teve aí uma passagem muito dramática com respeito à saúde. Passou por cirurgias, enfrentou situações delicadíssimas, que aí nós vamos ainda usar um tempo aí para depois conversar sobre esse seu testemunho. Há uma disciplina que a gente chama a disciplina com respeito à saúde. O irmão entrou nesse processo de doença por indisciplina? Eu creio que sim. Eu tive um problema grave de diabetes, e o meu diabetes foi inicialmente, os médicos dizem emocional, mas é emocional, porém é muito relacionado à obesidade. Eu estava com 120 quilos naquele momento. Você com esse corpinho, 120 quilos? Exato, mas não era assim. Justamente por não ter tido disciplina na minha alimentação, e eu acredito nisso, me levou a uma série de complicações de saúde, ao ponto de desmaiar dirigindo o carro por algumas vezes e de acordar em hospital depois de já ter medicado. E depois que eu aprendi a disciplinar, ainda que não seja ainda a disciplina necessária, mas disciplinar um pouco mais essa área, eu hoje desfruto de uma saúde muito melhor por disciplinar a minha alimentação. Eu sou pecador, meia culpa. Eu não consigo ser disciplinado. Preciso de andar como todos nós, andar no sentido de fazer exercícios, a vida pastoral é uma vida sedentária, o irmão sabe disso, né? A gente trabalha aos domingos de pé, mas a maioria é sentado, é gabinete, é computador, é escrevendo. Eu tenho dificuldades com essa área de disciplina. Eu também, nessa parte dos exercícios físicos, ainda tem muito que caminhar, mas estou ciente de que se me disciplinar também nesta área, com certeza a minha vida ainda vai melhorar mais do que ela já é maravilhosa. O apóstolo Paulo, escrevendo ao meu xará, Tito, ele deu uma ordem assim muito direta. Paulo diz assim: portanto, diz para o pastor Tito, repreenda-os, no caso, disciplina-os severamente para que sejam, ele disse, sadios na fé. Há uma certa ligação entre disciplina e castigo. Eu tenho um ponto de vista nisso aí. Para mim, Deus não nos castiga, Deus nos disciplina. Porque castigo tem uma outra conotação. Castigo traz dor, né? Disciplina traz educação. Educação. Então, essa palavra de Paulo, repreenda-os ou disciplina severamente. O irmão acredita que
a disciplina ainda hoje cabe dentro dessa igreja moderna? Com toda certeza, com toda certeza. Vemos aí alguns dias dizendo que estão querendo passar até uma lei sobre a lei da palmada. O pai não pode disciplinar o filho com uma palmada. Eu creio que estamos caminhando para um momento muito difícil se isso passar, porque sem disciplina... Mas que já passou, né? Já é lei. Ela foi, parece-me que para o Senado, não sei se lá ainda vai travar um novo debate. Eu creio que sem disciplina ninguém pode ser bem-sucedido na vida, em todas as áreas. Quando Paulo dá esse conselho, Paulo o faz, não podemos esquecer, inspirado por Deus. Certo. Então, quando Paulo diz, repreende-os severamente, rigorosamente, constantemente, é Deus dizendo para nós, através da sua palavra, eu preciso te repreender para que você seja bem-sucedido. Paulo queria o bem daqueles homens como Deus quer o nosso bem. Nós falamos sobre disciplina no contexto de saúde. E a disciplina espiritual? É outra batalha que temos que travar, porque aí temos um inimigo ainda mais furioso, né, que quer nos afastar da nossa comunhão com Deus. Eu creio, bispo, eu tenho sem sombra de dúvida de que o homem que se disciplina a separar uma parte do seu dia para estar na presença de Deus e ter intimidade com Deus, a sua vida é muito diferente daquelas, mesmo de pessoas que estejam dentro da igreja, mas que não tenham essa disciplina e esse tempo. As pessoas que não têm uma disciplina de estar sozinha com Deus, desfrutam da presença e da palavra de Deus apenas no horário do culto e sofrem o restante da semana. Ao passo que aquele que todos os dias separa sistematicamente, metodicamente, um tempo para estar com Deus, ele desfruta da presença e do favor de Deus diariamente. Muitos conselheiros dizem que nós devemos dedicar os primeiros momentos do dia, as primeiras horas do dia, até mesmo como uma oferta, assim, umas primícias a Deus, do nosso primeiro tempo de dia, oferecê-los a Deus. A dificuldade que nós encontramos nessa sociedade hoje pós-moderna é o nosso ativismo. Então, o irmão está dizendo, dê um tempo para Deus, ouvir Deus. Como é que a gente consegue fazer isso, pastor? Há uma música até que diz, né, de madrugada te buscarei, não é? Eu tenho essa prática, bispo. Eu aprendi isso faz muitos anos. Vale a pena acordar 15 minutos mais cedo. 15 minutos não vai te fazer morrer de sono. Porque não é o fator tempo, né? Não é, é a qualidade. A qualidade, com quem nós falamos, com quem começamos o dia, determina como será o nosso dia. Então fica aí uma palavra para os nossos telespectadores. Acorde, se acorda às 6, acorde 5h55, não é? E dedique 5 minutos. Uma fala com Deus, uma abertura de coração para com o nosso Deus. E, como disse o pastor, certamente a sua vida vai ser diferente. Eu vou falar na nossa reflexão, ainda estendendo este assunto sobre disciplina, porque me parece que não há possibilidade, pastor, de se viver sem disciplina. Em qualquer segmento, quer dentro da igreja, quer fora da igreja. Nós precisamos adequar a nossa vida a certos padrões, a certos critérios. Do contrário, seria uma Babel. Então fique conosco, a gente volta daqui a pouco. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço a oportunidade, nova participação, por tudo aquilo que foi acrescentado à vida dos nossos queridos amigos. Fique conosco, a gente volta logo em seguida. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Nós acabamos de conversar com o pastor Marco Aurélio e o assunto foi sobre disciplina. Eu acompanhei durante os últimos dias, últimas semanas, as estatísticas a respeito dos acidentes que aconteceram nas estradas, principalmente nesse final de ano, e a maioria deles provocados por motoristas
embriagados. No início do mês, lá em São Paulo, uma família terminou uma festa, voltaram para casa, o marido dirigindo, ele avança um sinal vermelho, 1h da manhã, e um outro carro em alta velocidade, com um motorista embriagado, bate, e esta mulher morre com uma criança de 7 meses no ventre. Uma situação muito delicada, mas acontecem estas coisas em razão de uma falta de disciplina. Aliás, de um modo geral, o homem ele é resistente a obedecer a qualquer norma, a qualquer regra, a qualquer lei. Há, eu diria, uma rejeição que é quase completa. É uma falta total de disciplina. E eu penso que talvez por isso, deixe-me fazer aqui um paralelo, as pessoas continuam também resistentes até mesmo à igreja. Porque foi mencionado aqui pelo pastor Marco Aurélio que a igreja tem normas, a igreja tem regras, nós chamamos doutrinas. A igreja segue um padrão, ela tem a Bíblia como uma regra de fé que normatiza as suas ações. E como as pessoas são resistentes a qualquer regra, essas pessoas também se afastam da igreja. A igreja, neste sentido, ela incomoda uma grande maioria. Mas nós precisamos de entender que a disciplina, como eu disse apresentando este tema, ela não pode estar ausente, da vida de qualquer pessoa. Hoje, infelizmente, as pessoas são atraídas àquelas igrejas que pregam uma mensagem não exigente, que não exige uma obediência, uma disciplina de vida, aquelas mensagens que só prometem, você não tem que fazer nada, você está vivendo debaixo da graça de Deus, todas as coisas vão acontecer, o céu está à sua disposição, você vai conquistar o reino sem esforço. Então as pessoas, como insetos que são atraídos pela luz, correm para essas igrejas que pregam a mensagem, mas sem compromisso. Aquelas que tentam pregar uma mensagem que pede da pessoa e que exige da pessoa um padrão de vida diferente, estas igrejas não são bem aceitas. Ora, eu quero dizer para você o seguinte, imagine um pouquinho, se as cidades fossem privadas dos sinais de tráfego. Por que aquele acidente? Porque um carro avançou um sinal que estava vermelho. Imagine uma cidade que tenha tirado todos os sinais, todos os semáforos, como chamamos em São Paulo. O que aconteceria? Seria um verdadeiro caos. Ninguém conseguiria viver, ninguém conseguiria se mover, porque cada um queria ter a sua vez de ultrapassar, de cruzar a rua. Imagine um rio sem margens. Sim, imagine um rio sem margens. As águas jamais alcançariam o seu alvo. Por quê? Porque as margens fazem com que as águas, mesmo que elas dificultem, mesmo que elas atrapalhem um pouco a velocidade das águas, as margens dão garantia que aquelas águas vão chegar ao seu destino, vão chegar ao seu alvo, que é o mar. Todas as águas correm para o mar, diz o texto bíblico. Não é? Então imagine, vamos tirar as margens dos rios. As águas seriam espraiadas, as águas seriam dispersadas, alagariam aquela região, mas nunca alcançariam o seu alvo. Assim acontece, queridos, com uma vida indisciplinada. Assim acontece com a pessoa que não tem margens, que pensam, não, eu posso viver de qualquer maneira. Aliás, Paulo diz assim, ora, gente, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Mas ele foi bastante claro, bastante específico, quando disse, mas nem todas me convêm. Tire a disciplina de sua vida e você vai ser uma pessoa completamente desorientada. Eu sempre brinco, muitas vezes uma pessoa indisciplinada é como uma barata diante da naftalina.
ela não sabe para onde ir. Vai para um lado, vai para o outro, porque ela está um pouco assim anestesiada. A disciplina ela é importante, por mais difícil que seja. Nós comentamos aqui sobre as dificuldades de uma pessoa seguir normas, seguir regras na nossa saúde, né? Hoje a medicina, os programas, enfim, a gente está sendo saturado aí com informações sobre a necessidade de mudar até o tipo da nossa alimentação, fazer uma alimentação mais sadia, mais condizente com o nosso tipo de vida hoje nas grandes cidades. Mas a gente olha isso e acha, não tem nada a ver comigo, né? Mas quando nós olhamos para a vida num sentido maior, num sentido de vida mesmo, a gente tem que parar e dizer, não, eu não posso continuar seguindo este ritmo, eu tenho que parar. Muitas pessoas estão internadas em hospitais, muitas pessoas estão dependentes de remédios porque não seguiram uma disciplina de viver. E eu quero dizer para você, há uma disciplina, como nós comentamos, que é a disciplina espiritual. E por mais que a igreja pregue, exige, fale de normas, de doutrinas, ela está tentando colocar você dentro de margens, dizendo, olha, caminhe nessa direção e tudo vai dar certo para você. Não jogue a sua vida fora, não desperdice as suas energias, não viva de qualquer maneira. Você tem toda a liberdade dada por Deus. Aliás, foi uma das dádivas maiores que Deus nos deu, foi a liberdade. Paulo diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu tenho o direito de fazer da minha vida o que eu bem entendo, mas depois eu não posso reclamar. Então, entre no curso, coloque a disciplina como um alvo na sua vida. Levante cedo, fale com Deus, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide da sua vida espiritual e você vai colher lá na frente resultados maravilhosos. É o recado que Deus tem para você nesta manhã, no nosso encontro Viva a Vida. A gente volta no sábado próximo, neste mesmo horário. Convide os seus amigos, levante os seus parentes, acorde cedo, participe conosco e não deixe de estar amanhã na igreja. Seja disciplinado. Domingo é dia do Senhor. Vá à igreja amanhã e receba as melhores bênçãos de Deus. Até novamente nos encontrarmos. Aqui fica o Bispo Tito dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.